todos! Está começando o primeiro YuriCast da temporada 2023. Eu sou o Mazaki. Eu sou a Sechan. Nós não fazemos ideia de quantos serão nessa temporada 2023. Espero que mais de um, ou né, no caso mais que ano passado. Talvez sejam 2. Na verdade, meio que foram 2 ano passado, porque teve a coisa... Junto com o Yuri Café, junto com o evento da New Pop e depois o Diutena, né? Mas esse ano, a gente terminou no episódio 40, a gente vai até episódio 70, mais ou menos, esse ano. Claro, a gente pula do 40 pro 69. Uau! No episódio 69. Bom, você falou 70, né? Tem que ser antes do... E para nos trazer de volta desse ato, nessa temporada Shippuden do nosso podcast, tinha que ser um anime assim tão poderoso, tão marcante, que tipo fizesse a gente levantar a bunda do sofá e vir gravar. Tão inacreditavelmente gay. E bom como esse. Não é mesmo? O Magical Revolution of Reincarnated Princess and a Genius Young Lady. Acho que é isso. Eu acho que é mais fácil falar em japonês, com licença. Tensei ojo to tensai reijo no mahou kakume. Né? Parece realmente mais curto. Parece mais curto, né? Magirevo, Magirevo, sei lá, como você quiser pronunciar as sílabas. Vou pronunciar de seria Magirevo, né? Magical Revolution, né? Sim. Eu chamo de Magical Revolution normalmente quando eu quero falar só. Não, eu falo só Magirevo mesmo. Ah, tá. Esse anime incrível. Que ninguém sentiu chegando. Quem sentiu chegando. A gente não sentiu. É. Só quem tá muito dentro de todos os lançamentos, Yuri sabia já. Ou seja, dentro do nosso Discord, acho que 1 ou 2 pessoas já sabiam. E o resto foi pego de surpresa. É ótimo quando a gente é pego de surpresa por algo tão... outro nível. Outro nível, 12 episódios, na parte técnica, inacreditável. Ele é o mesmo estúdio de Akuma no Riddle. De Akuma no Riddle? Eu tava procurando agora. Eu fiquei, uau. Interessante. Botaram muito dinheiro nesse anime. Eles botaram dinheiro. Na verdade, tem alguma coisa que tá acontecendo que eu não parei pra entender. Porque a indústria dos animes tá sucateada. Sim. Ao mesmo tempo, tem mais animes do que antes. E a qualidade dos animes de TV tá muito mais alta. Eu tava vendo as pessoas comentando sobre isso. Que, tipo, tem anime essa temporada também que, tipo, parece coisa de cinema. Sabe? Sim. E, tipo, sei lá, meio contra-intuitivo, mas é o que tá acontecendo. É porque eles também acho que estão pegando mais pessoas de fora também, né? Enfim, o importante... Pra né, suprir a necessidade, né? Porque eles não querem pagar a gente direito, então eles têm que botar mais gente pagando menos, né? Exatamente. O que importa é que saiu esse anime, 12 episódios. Sim. Contando uma história extremamente longa, de uma maneira muito rápida. Muito. Mas que ao mesmo tempo adaptou de uma maneira que a gente consegue acompanhar bem. Sim, ele funciona bem. Ele não parece que ele tá só jogando um monte de coisa. Os detalhes que foram omitidos não fazem falta para entendimento do enredo. Sim, Né? Claro que se tu for ler a novel, especialmente, tu vai pegar muito mais informação do que do anime. Você começou a ler a novel, né, Setinha? Sim. O conceito de magia, da onde vem a magia, tudo isso. Ele acaba explorando muito mais na novel, né? É impossível que o anime só falou, existe magia, tem uns espíritos aqui. E os nobres usam e é isso aí. E é isso aí. Enfim, a gente já tá se adiantando bastante. Vamos começar a falar desse anime. Que é um anime que se passa num reino mágico, né? Sim. Controlado por uma família real, que é a família Paletia, né? Que é o sobrenome da família real. E a história, basicamente resumindo, muito resumidamente o plot, é a história da princesa, que era a herdeira desse reino, só que ela não sabe usar magia. Sim. E a coisa mais importante da família real é saber usar magia. Sim. E claro, como diz o título, ela reencarnou nesse mundo. Isso até no primeiro instante não vem ao ponto, né? Ela só é uma princesa que não tem magia
E que, bom, ela tem um comportamento estranho, que aí vem essa parte dela ter reencarnado, digamos assim, é um Isekai. É um Isekai, né? Ela, na real... Ela tem lembranças da outra vida dela, no nosso mundo. Sim. E daí ela, conhecendo a tecnologia do nosso mundo que não existe nesse mundo mágico, ela tenta aliar as duas coisas pra fazer uma magia tecnológica. Isso, pra ela poder usar, porque ela quer usar magia pra voar, basicamente, né? Basicamente, E para fazer o bem, e fazer as pessoas sorrirem. Parece Little Witch Academia. É muito bom. Na verdade, esse plot bem inicial mesmo, no primeiro episódio, iniciozinho do primeiro episódio, aí que a gente vê a Anis, né? A Anis Fia, que é a protagonista, me lembrou um pouco a introdução, não a introdução, mas o plot também inicial da vilã condenada lá, da Catarina, né? Ah, sim. Daquela Catarina. armadilha bissexual lá, que é... Date bissexual, eu diria. Que é a menina que tem as lembranças da outra vida, e daí ela se comporta de uma maneira estranha porque ela tem essas lembranças. Sim. Eu não sei se isso é recorrente em Isekai, mas enfim, pra nós. A Arei no Me Apaixonei pela Vilã também, né? Ela é a pessoa comum que não sabe se comportar na frente dos pessoal da Realiza. Só que no caso aqui do Magical Revolution, a Anis, esse conhecimento dela faz com que a vida dela seja mudada de uma maneira bem mais radical comparada a esses outros exemplos. Sim, né? Sim, bastante. Porque ela se comporta, ela faz caça a criaturas para conseguir as pedras mágicas dele para poder fazer as armas tecnológicas delas, invenções mágico-tecnológicas dela. Né? E ela é vista como uma pessoa muito estranha. Sim. Né? Porque ela abdicou do trono também. Porque tem isso. Então. Porque ela disse que não queria se apaixonar por homem, só por menina. Pois é. Ops. Mas tava esse plot aí, tipo, ok. Né? Eu tava achando ok. Mas aí aparece o segundo elemento da história, que é onde realmente as coisas começam a ficar mais interessantes. Acho que tudo isso acontece no primeiro episódio, né? Sim. Que é a Eufy, né? Sim. Como é o nome completo da Eufy? Eufília Magenta. Eu acho muito interessante essas coisas dos nomes serem todos de cores. E o do pessoal maior é paleta, né? De paleta, né? Paleta, sim, exatamente. Tipo, todas as cores, né? Sim. E aí os nobres têm nomes como Ciano, Magenta, então é bem interessante. Sim, é bem legal. E também tem uma coisa um pouco... E tem outros que não são tanto, mas que de alguma forma parece conversar com isso, como a Ilha, né? A Ilha é Coral, eu acho o nome dela. Coral também é nome de cor, porque né? é nobre também, né? Ela foi adotada, né? Pelo nobre. Eu acho que a história da Ilha é um pouco mais complexa do que isso, mas eu não me lembro direito. E não tem muito no anime. Não, esperar a Ilha... Eu confundo os nomes. Na verdade, a Ilha é empregada, né? Não é a... Pois então, na novel... A gente já pode começar assim? Ela não fala muito também. Mas pelo que eu li, entendi, os pais dela eram de nobres muito baixa casta e estavam tentando obrigar ela a casar com alguém de um posto mais alto. Daí a Anis meio que vê isso e meio que puxa ela pra ficar empregada só dela. E aí, tipo, ela fica num lugar separado, então ela não fala com ninguém. Então, meio que corta essa chance e os pais dela se fuderam. Basicamente. Num fanfic que eu li era mais ou menos essa explicação também. Porque eu li mais fanfic do que a novel do Ok, não julgo. Não julgo, né? Especialmente da Ilha e da Lane, a gente vai chegar nisso ainda. Não esqueça. Que também ela fala que ela não queria se casar com um cara. Ou seja, tipo, ela meio que... Ela admite que ela é igual a Anis nesse sentido, entendeu? Sim. Legal. Bacana, isso não é dito no... enfim. Talvez seja dito mais adiante, porque eu li só parte da primeira novel, né? Enfim, a gente tá se atropelando, voltando pro primeiro episódio. Aparece a Eufy, que é a noiva do irmão da Anis. Ela vai ser rainha, já que o irmão mais novo agora vai ter um direito de sucessão ao trono, né? Sim. Só que eles não se dão bem.
Nem um pouco. Nem um pouco. Péssimo. Isso. Né? Só que a Elfie tenta manter a situação, assim, meio que, né, tipo, sim, é o papel dela, então... Ela faz tudo dá pra perceber regradinho no papel dá pra perceber como ela tenta manter tudo dentro daquela ordem. Na ali, casinha tipo... do Sou, a noiva do... Isso, as formalidades e tal. Ela marca o chá pra eles conversarem, porque eles têm que se encontrar, mas ele é um grande escroto. Ele é um grande escroto. Nossa, Eles estudam naquela escola meio Hogwarts, com aquelas roupinhas meio Hogwarts. O legal da nova é que não mostra nada disso aí, tá? Tá. E eles não se formaram naquela festa. Eles param de ir pra escola. Todo escândalo, eles param de ir pra escola. E daí, o que acontece? Tem essa... No anime, meio que uma formatura, um baile, enfim, né? É um último grande baile, na verdade. E daí, ele tinha os boatos de que ele tava mais envolvido com uma menina que era uma nobre menor, que é a Laine. E aí tinha todos os boatos, só que é meio estranho, porque... Quando tu vê do ponto de vista da Elfie, parece só que, tipo, as pessoas fazendo boatos. Sim. E aí, do outro ponto de vista, quando a gente vê, parece que as pessoas todas falam que a Elfie tá fazendo mal pra Laine pelas costas. Porque a Elfie, como ela é corretinha, ela dá um aviso do tipo, olha, as pessoas não vão olhar bem se tu continuar falando tanto assim com o príncipe, tá? Ela dá um aviso de, bom, vamos manter formalidades. Mas nada, tipo, sou escrota, acabei... E aí chega nesse baile e o negócio foi, tipo, uma conspiração muito louca. E todo mundo acusando ela de... De estar fazendo mal pra menina pelas costas. E aí, tipo... E humilha ela e tal. E o príncipe já fala que não quer mais noivado, quebrando totalmente o protocolo. E outra menina apavorada lá no canto. Sim. E aí eu fui mais ainda. E daí, tipo... Aquela quebra do protocolo, de toda a situação, é uma humilhação muito grande pra Elfie, porque ela é muito presa a essa formalidade, né? Mas aí, por um acidente, na verdade. Não é mesmo? A Anis aparece no meio da festa, que a Anis não frequenta a escola e tal, né? Não, ela já é formada. Tá. Ela é mais velha. Sim. E literalmente quebra as janelas e cai ali na situação. Sim, num teste de voo. De voo, com aquelas vassouras mágicas dela, né? E aí entende toda a situação, rapidamente. Sim. Né? E aí decide tirar a Elfie dali. Percebe que é o que tá acontecendo, né? Sim. E decide, então... Eu vou te sequestrar. Vou te sequestrar, Ai, Anis. E aí chega pro pai dela e fala da situação, explica toda a situação e diz que... Acho que ela já fala que quer ficar com outra como assistente, né? Porque ela é muito talentosa e tal. Essa cena é muito mais comprida na novel, é bem interessante. A Anis na novel dá pra ver como ela fala abertamente, meio maluca, mas na mente dela ela analisa bastante assim, as coisas que acontecem, essa reação das pessoas e tal. É bem interessante. De como a Elfie tá assustada e em choque e tal, e ela tenta ajudar na situação, bem interessante. Porque o pai da Elfie é o braço direito do rei, basicamente, né? Do pai da Anis. E aí... Tá os dois lá e a Anis chega pra explicar toda a situação. Rolou uma treta. Né? Rolou uma treta. Eu faço parte da treta porque eu invadi uma festa, quebrando tudo. Foi sem querer, mas eu invadi. E tirei uma menina de lá a voo. Então, né? E aí fica essa coisa, porque a Elfie agora, como tá forçadamente tirado o casamento... Ficou com a honra manchada, a imagem destruída, porque aí todo mundo acha que ela fez uma sacanagem com a outra menina lá, boazinha. Sim, e porque simplesmente só de desfazer o casamento ela já fica manchada, né? Exato. Tipo... E como ela é de uma casta muito alta, não pode ser qualquer outro cara nobre que pode casar com ela, ou um cara estrangeiro, ou qualquer coisa assim. Sim. Tem todo esse rolo. E por isso a Anis oferece pra ela ser assistente dela. Porque a magia dela, a ciência, a magicologia... Ótimo. Ela é mal vista pelo pessoal... Todo mundo, basicamente, né?
Porque existe a magia é tratada como uma coisa muito tradicional nesse reino. Sim, e porque é muito dos espíritos e das pessoas sentirem os espíritos. Exato, uma relação muito antiga que fundou o reino, né? E as pessoas tratam dessa maneira tradicional e intocável, né? Enquanto a magicologia é basicamente um estudo científico em cima dessas magias. E as pessoas acham isso profano e tal. Sim. Isso associado ao fato de que a Anis é completamente diferente do que as pessoas esperariam que uma princesa fosse. Não é mesmo? Faz com que o negócio seja muito mal visto. Né? E aí ela quer a Elfie pra ser assistente dela e basicamente ficar com a fama pela magicologia e reaver o posto dela direito. Isso tudo é basicamente no primeiro episódio, né? Isso, é tudo no primeiro episódio. E isso é quase tudo que eu li da novela. Quase. Essa cena é bem comprida. É bem interessante como ela fala disso. E de que não é direto que a... No anime fica um pouco meio... Elfie vai pra lá. E em seguida já decide, assim, tipo, já tô aqui como assistente. Mas na novela é bem mais complicado. Tipo... A Elfie vai pra lá na casa da Anis, que fica dentro da parte do grande castelo lá do palácio, mas é separado. Sim. E pra também dar uma baixada na fumada. Sim, né? sim, na situação toda. Sim. E aí pra pensar se ela vai querer ser assistente ou não mesmo. É meio que acontece isso no anime também, mas é tão rápido que a gente às vezes só acha que ela já virou assistente direto. Porque no segundo episódio ela já tá assistente. E na novela é bem mais demoradinho. Entendi. Ela passa a noite lá, depois vai pro castelo pra pegar... pro castelo da parte da família dela, pra pegar as coisas, pra levar pra casa da Anis. Sim. Aí aparece a mãe dela. Que no anime nem existe a mãe dela. No anime não existe a mãe dela. E aí, tipo, a mãe dela... aceita de boa. E elas riem, porque a Anis vai super formal. Vai super arrumadinha e falar tudo. Eu adoraria ter... que isso? Tá cortejando? Não, super formal, assim, tipo, eu tenho que ser uma princesa aqui pra convencer eles, ou pra, sei lá, ser formal, né? Ela tem noção do papel dela, apesar de tudo. Na novela mostra bastante. Eu acho que no anime mostra mais isso no final, né? O quanto o papel dela pesa ainda nela. E aí, tipo, a mãe da Elfie ri da cara dela, tipo... nunca te vi falando desse jeito. Mais ou menos isso. Até o pai da Elfie fica meio rindo. Tipo, uau, tá levando a sério o negócio. Enfim, os pais dela aconselham ela a ser assistente e ela aceita. Basicamente. Não tem muita saída, né? E aí a gente tem nos próximos episódios esse conflito também da Elfie pra aceitar. Sim, ela não sabe pra onde ir, né, na verdade. Porque ela vai virar assistente pra ter isso, né, e ter um tempo pra saber o que ela vai querer fazer adiante. Porque ela sempre foi criada a partir pra basicamente ser a futura rainha, né. Então no segundo episódio começa a aparecer essas coisas da magicologia, né, a Anis explicando lá como é que funcionam as coisas, mostrando a cafeteirinha, sim. que aquece lá e tal, ou sei lá, a salinha dela lá, mas basicamente... A oficina dela, A oficina. Na parte da novela tem essa parte que eu parei, que é a mais interessante em termos dos conceitos da magia. Porque a magia é... a pessoa sente os espíritos, e aí, tipo, ela tem essa afinidade com um tipo de magia. No caso da Elfie, ela tem com todos os tipos de espíritos. Que tem os básicos, né, tipo... dos elementos, e aí, tipo, tem uns subgrupos de magias diferentes. E aí, a pessoa tem afinidade com algum ou alguns, e aí pode usar de acordo com o que o espírito dá pra ela, né? E aí tem todo esse conceito da Anis que eu achei super interessante. Tá, mas o que são os espíritos? E por que os espíritos dão a magia pras pessoas? E aí toda essa troca, tipo, é quase uma troca de...
a pessoa me dá o poder mágico que tá dentro dela, e aí eu dou essa magia e aí sai o poder. Um negócio meio assim, mais ou menos, que sai. E aí tem esse conceito, por que a Anis não pode usar magia? E aí a Anis acha que é porque ela reencarnou. E aí, como ela não tem essa parte da alma daquele reino, talvez ela não possa usar por isso a magia. Isso aparece só no final do anime, né? Ela só fala sobre isso no final do anime. É bem interessante. Na novel também é mais fácil de ser introspectiva, esse tipo de... Sim, com certeza. Explicação e reflexão, né? Claro, é uma cena de uma conversa entre elas, mas é muito pensamento também. Sim. No anime, o plot seguinte já é a parte da luta com o dragão, né? Os próximos episódios. É, porque aí o irmão dela tá preso, né? Tá preso dentro do castelo, no quarto. E aí aí aparece o tal do dragão, que vai ameaçar tudo, porque é um negócio grande demais, né? Muito poderosa, que nunca tinha aparecido, eu acho. Basicamente, né? Nunca tinha atacado o reino em si, né? Isso. E aí ele queria ir atrás do dragão pra poder, né, tipo, mostrar que ele tem valor pro reino e ser o rei, né? Porque isso não fica tão bem mostrado, né? Como ele... Porque o problema é porque ele é uma pessoa normal. Que usa magia, basicamente. Ele não se destaca em nada, ele é médiozinho. Nota 7 em tudo. E as pessoas não confiam nele. Isso é muito doido, né? Qual é o nome dele mesmo? Ele é o... Alfie, não sei o que. Algard? Não sei se é ele. É, eu acho que é, né? Algard. Que ela chama de Al, né? Algard. E aí, como ele é muito médiozinho, isso as pessoas não confiam. Não fica muito claro no anime mesmo. Pois é. Tipo, os grandão lá não confiam nele pra ser. Tanto que os caras ficam... se a Anis não fosse tão maluca ou soubesse usar magia, ela poderia ser a rainha, não tem problema nenhum. Sabe? Porque ela é excepcional, né? Ela é muito inteligente. Ela só é meio maluca e não sabe muito da magia. Faz parte. E aí... Só que quando ele vai querer ir atrás do dragão, a Anis e a Elf já foram atrás. As duas. E aí tem tem toda a luta com o dragão, que aí tem uma baita dificuldade, né? Porque o dragão é muito forte. E tem uma proteção mágica nele, né? Ela não consegue atacar ele e furar ele, enfim, ferir ele por causa dessa proteção. Sim. E daí ela... Primeiro ela quer enfrentar sozinha. Isso, pois é. Daí quem ajuda ela é eu fiquei... Segura ela de cair de cara no chão, basicamente. Sim, e também... ajuda ela no voo, né, depois, pra ela poder atacar. Aí depois as duas se ajudam. Pra poder encontrar o ponto fraco da proteção dele, né, que ficava no meio das asas ali. Isso, nas asas, que ela arranca fora e tal. E elas conseguem vencer o bicho, uma coisa que era impossível, assim. As pessoas consideravam impossível. Sim. E o dragão joga aquela maldição nela, muito né? Maluca, é. E eu acho que isso deve ser até mais relevante se tu for depois ler. Sim, com certeza. E aí, tipo, ela com esse conhecimento que o dragão deu pra ela dá um jeito de enfiar a magia do dragão dentro dela. É muito bizarro. Com aquela tatuagem nas costas dela. Sim, feita com a tinta a partir da pedra mágica do dragão, né? Isso. E daí isso já vai se desenrolando. É interessante porque os plots meio que caminham em paralelo, mas meio que eles vão se encaixando. A saída de um já tá vindo pra parte mais importante do outro, pra não deixar a história parar, né? Não deixar, tipo, tu cair tipo... Isso. Porque ao mesmo tempo que tá acontecendo tudo isso, ainda tá tendo a investigação do caso. Isso. Né? De toda a treta. E aí eles chegam pra questionar a menina. Isso. Né? A Lane Xian. Sim. Que era a nobre de classe baixa que tava... Isso. Que foi a vítima, digamos assim, da situação e tal. E aí a Anis percebe que tem alguma coisa estranha nela.
E aí, junto com... A gente não falou da Miguel Evangeline da... Ah, é, a menina Evangeline. Qual é que é o nome dela mesmo? Esqueci. Eu esqueci também. É tão legal. É a Lumi? Não. Não, a Lumi é a ancestral lá, né? Tá. Uhum. A Tilt. Tilt, isso aí. A Tilt, Best Girl. A gótica. A gótica com o espírito de velha, né? Sim, que ela é vista como uma pessoa bizarra, porque ela gosta de coisas bizarras. Ela gosta de maldições. Isso, maldições. E ela pesquisa essas coisas e tal, pesquisa magia obscura, né? Então ela é vista com... Ela é ostracizada, ela é mal vista, né? Pela sociedade. Ela ficou escanteada. E ela é muito amiga da Anis, porque né, elas são pessoas estranhas. Sim, é muito engraçado quando a Elfie encontra ela e aí ela fala que ela estuda as maldições, então ela tira a maldição das pessoas, tenta, né? Uhum. E aí a Elfie fica, ai, que coisa bela, você tenta tirar maldições das pessoas. Ela fica tipo, sai daqui, pô. Que bom, o que, caralho? E aí, com a ajuda desse... Porque a Anis e a Tilt, elas meio que têm essa parceria intelectual. Sim. Pra pesquisar coisas. A Tilt ajuda a Anis com várias coisas, né? Então, até nessa questão depois da tatuagem, ela que faz a tatuagem, né? Sim. Então, elas meio que têm essa parceria pra essa pesquisa dessa parte mágica não convencional pelos padrões da sociedade, né? Sim. E... É com a ajuda da Tilt que elas conseguem perceber e ir pro caminho de tentar entender o que tá acontecendo com a Laine, afinal. Sim. Né? Porque a Laine... Todo mundo simpatiza com a Laine, todo mundo fica com pena dela e tal. E aí, tipo, chega na... A Anis é convidada pela mãe dela pra... Quando eles fossem chamar a Laine pra ela observar também, porque a mãe dela confiava no instinto da Anis. Isso foi a primeira vez no anime que eu percebi que talvez as pessoas tivessem alguma consideração ainda pela Anis, apesar dela ser maluca. É interessante, né? Que, apesar de tudo, ela é uma pessoa muito inteligente. As pessoas... Ok, ela é maluca, mas ela sabe das coisas. Sim, sim. E daí ela consegue... Elas fazem essa teoria do vampirismo e meio que comprovam, né? Sim. Tanto que a cor dos olhos da Laine muda, né? Muito doido. Depois que elas realmente ativam a pedra dentro dela, né? Que tudo tem a ver com essa coisa da pedra interna da pessoa, da magia da pessoa, né? Isso, que na verdade a pedra só tem nas pessoas que não são exatamente humanas, né? Isso, exatamente. Tanto o dragão solta a pedra e aí a Anis acaba ficando dentro dela por causa da tatuagem. Sim. E a Laine tem porque ela é descendente né? Muito longínqua de vampiro. Que a maldição se criou meio que assim, né? Isso. Que aí vai passando, né, até... Que nem é engraçada essa lenda, né, do mago que queria ter o conhecimento pleno sobre magia. E aí, pra isso, ele bota a magicista, eu acho que é o nome da... Magicita, eu acho que é. Magicita dentro dele. E aí, passa isso pra família adiante. Pra, se alguém descobrisse o segredo da plenitude da ciência, ele já seria completo pra ele, já seria parte dele, ter completado o objetivo dele, né? Muito engraçado esse conceito de vampiro cientista, quase. Sim, sim. E daí eles revelam que realmente ela tem essa pedra, ela tem essa... E essa magia vampírica não necessariamente... Também tem a parte do sangue, né? De primeira até achei que não teria. Pois eu também achei que não ia ter. E tem. E tem. Pois é. Depois que ativa, na verdade, a magia dela, que ela passa a ter a sede, né? Exatamente. Antes ela influenciava as pessoas sem perceber. Isso, era instintivo. Então, o controle do vampiro sobre as pessoas é essa influência psíquica que acaba tendo, né? Sim. E, basicamente, sem saber como, e sem saber que podia fazer isso, a Laine influenciou as pessoas a realmente acharem que a Elfie tava... E aí é muito interessante como o plot não te diz tudo, né? Então, o irmão dela tava fazendo...
quebrou o noivado e tudo por causa da Lane? Sim, tu acha que será que ela influenciou ele a fazer isso? Sem querer? E daí no final descobre que não, né? Quando revela tudo. Não. Talvez as pessoas na volta tenham acreditado mais fácil por causa dela. Mas quem tramou tudo... Mas no fim foi um esquema. Foi um grande esquemão inacreditável. Um grande acordo nacional. Sim, muito. Foi grande acordo nacional. Foi muito. Com incrível. O Supremo, com o Senado, com tudo. Com tudo, exatamente. Nossa, muito incrível. Era um golpe. E aí isso começa a aparecer, porque logo depois dessa parte da Lane, chega a carta do conselho lá de magia, dos nobres lá, que quer explicações do que a Anis vai fazer com a pedra do dragão, né? E aí, pra isso, elas têm que dar uma palestra. Sim. Mas a gente pulou o fato de que quando a Anis descobre toda essa treta e entende a questão da Lane... Fica revelado que isso aconteceu por culpa dela mesmo, que sem vontade própria, sem ser por... Sim. Mas aí prova que a Elfie não tinha culpa nenhuma, né? Sim, mas tipo, apesar de, né, a posição da Elfie ter ficado manchada, apesar de ter sido esclarecido, já tinha sido abalada, né? Sim. Mas ficou provado que, de certa forma, a culpa era da Lane. Sim. Então ela ficou... né, tipo, marcada por isso. Sim, e aí a Anis vai lá e recolhe ela também pra ficar na namorada dela. Nossa, E aí a ilha... É muito bom a ilha. Tá, e tu tá causando problema pra ti mesma, né? Ela... Ai, por quê? Quem é que mora na tua casa? Fica as duas. E aí surge o meu side chip favorito. Desse anime. Afinal, só existe 2 chips. Não, existe mais chip, mas... né? Existe mais chip. Com certeza tem a Anis com a Tilt. Tá. Isso aí, né? Enfim. Que é a Lane e a Ilha, né? Essa foi uma coisa que a gente não viu chegando. Não viu chegando, mas foi... Atropelou tão forte, tão gostoso. Eu achei que essa era a única coisa que ia dar nesse anime. Sim, a gente foi muito ingênuo com esse anime, eu acho, né? Porque a gente não foi sem olhar nada. Isso é tão gostoso de levar um tapa na cara... de um coração gigante, gay e colorido. Sim, porque a partir do momento que a Lane tem esse vampirismo ativado pra poder controlar esse poder, ela passa a ter a sede de sangue. E aí a Ilha se oferece pra dar o sangue pra ela, né? Sim, porque ela não queria morder nem a Anis, nem a Elfie, porque elas são nobres. Porque elas se ofereceram, ela não quis. E... eu queria rever, eu não revi o anime, né? Tu chegou a rever. Sim. Rever a parte que o Al... É Al? É, né? Isso. Invade a morada da Anis. Isso é depois delas apresentarem. Isso, não, eu queria rever essa parte pra ver a Ilha defendendo elas. Porque ela é muito badass naquele momento. Sim, é muito bom. A Ilha, além de ela ter um design muito bom, ela é muito bonita. Bom. Como é que uma maid pode ser tão bonita assim? Sim. E ela já é uma maid. E só, ela não faz mais nada. E aí naquele momento ela é só uma grande gostosa, deixa ela. Sim. E ela defende a Lane pra elas poderem tentar sair dali e tal. Tipo, eu quero rever essa parte. Mas antes dessa parte... Aí a gente ainda não sabe, mas tipo, tudo isso faz parte do, né? Do grande esquemão. Do grande esquemão, um plano nacional. Que aí... eu tô querendo falar dessa parte da apresentação, porque é o que desencadeia tudo, né? Isso, exatamente. Porque elas são chamadas, aí vai a Anis, a Elfie e a Tilt pra apresentar lá. E aí quem toma a dianteira no final das contas é a Elfie, mostrando o equipamento que justificaria elas ficarem com a pedra do dragão, né? Aquele negócio de voo. Sim. E é interessante porque como as pessoas já têm essa predisposição a achar que a magicologia é uma coisa do diabo, digamos assim, é basicamente isso. É basicamente isso. Eles não eles não conseguem prestar atenção e levar a sério o que a Anis tenta apresentar. Sim. E vão já rebatendo com os argumentos de preconceito, falando que é contra os espíritos e tal. E aí quando a Elfie assume, como ela tem um prestígio muito maior... aí porque ela tem muito magia, né? Ela é um modelo de perfeição da visão
visão tradicional da Sim, magia. porque ela é a pessoa que tem mais afinidade com magia da história do reino, basicamente. Então, tipo, ela é o oposto. Na visão desse pessoal tradicional... Sim, ela é totalmente o oposto. Ela é o oposto da Anis. Tipo, Sim. a Anis é a representação do diabo e ela é o ideal do que deveria ser um usuário de magia. Tipo, uau, incrível. E aí, quando a Elfie defende tudo, as pessoas começam ficam... até a mudar. Ele começa até, não sei o que e tal. Né? Alguns só por fingimento, por causa do grande plano nacional. Claro. E alguns do grande esquema nem assim dão muito braço a torcer, né? Sim. E aí a gente descobre que isso era uma armação. Sim, porque aí tem, tipo, meio que um baile depois ali. É, uma festa, porque teve, tipo, como se fosse uma conferência. Então, tipo, tem a apresentação e tem todos os comes e bebes e tal, né? Aí a gente nem falou que depois da luta com o dragão tem o final do episódio delas dançando num baile. Que vestidinho fofos e lindas, maravilhosas. Me lembrou um pouco Izeta. Isso! Sim! Sim! Muito! Isso. A Santinha adora uma referência ao anime da vida dela. Só que sem beijo de pessoas erradas. Esse é o problema de Zeta, né? Que esse corrige. É incrível. Teve medinho de mostrar beijo. Pois é, e mostra o beijo da outra menina lá do demônio. É que nem Kill la Kill. Kill la Kill não tem beijo da Ryuko e da Mako. Mas tem a Mako quando tá possuída com aquela desgraçada lá. Ah, é verdade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Uhum. Ok, voltando. Elas estão lá no baile, aí um merdinha lá fica tentando amarrar a vida delas. Daí, depois de muito insistir, aí é que elas percebem que tem alguma coisa errada nessa insistência. Porque aí toca a sirene, que é o alarme lá da casa da Anis. E aí ela fica tentando sair, o cara não fica deixando. Não, primeiro ele tava amarrando de boa, tentando só enrolar. E aí quando toca a sirene, ele continua tentando enrolar, mas de uma maneira mais insistente. Daí ela começa a perceber que, tipo, sim. Tem algo errado. E aí, no final, a Tilt fica lá, trancando eles enquanto elas vão em direção à casa dela. Tá. E ao mesmo tempo, e até antes disso, no anime... Exatamente. Elas estão lá só a Laine e a Ilha, né? E aí tem um alarme, alguém invade. Isso. E daí tem o momento B10 da Ilha e tal, maravilhosa, enfim. Seja Lara Croft. Enfim. E aí eles descobrem que foi o Al, né? Que tava invadindo. Exatamente. Até esse Nunca acreditei nesse merdinha. E é incrível que, tipo, até tudo acontecer, eu não sabia por que ele tava fazendo aquilo. A gente não tinha certeza. Não faz sentido, né? A gente fica, por que ele tá fazendo essa porra toda? Será que a magia que a Laine colocou sobre ele foi tão forte a esse ponto? A gente se pergunta por um momento. Até que a gente vê ele tirar a magicita dela. Pois é. Matar ela, basicamente, né? Né? Pra poder absorver o poder vampírico pra ele. Isso. E aí, tipo, porque ele queria ser mais poderoso, porque ele queria mudar o reino, porque ele acha escroto como ele é. E ele é escroto, o reino. Porque os nobres têm tudo, e aí fica essa coisa com os plebeus que eles só se fodem e tal. É uma caça separada, né? Um sistema de caça muito rígido E aí ele se sente muito renegado também, porque ele é só mais ou menos, ele nunca ia ser visto como um grande rei. Um rei bom o bastante pra poder mudar isso, né? Que ele fala, também a gente não fica sabendo, né? Quem sabe na novela mostra mais isso, que o avô deles tentou, né? Ele fala sobre isso só, né? Ele só fala sobre isso. Que não deu certo. Que não deu certo, deu merda para um caralho, e o pai dele se teve que dar uma arrumada nisso. E aí que ele tinha que ter esse superpoder pra poder forçar a mudança. E a Anis fica puta, porque não... o conceito de magia dela é diferente do dele, né? Ele odeia magia, basicamente. Sim. E ela ama, apesar de que não tem magia. Sim. E aí, tipo, fica essa coisa que ele acha que ela não é tão diferente dele porque ela tem essa magia... Do dragão que ela botou nela, dragão, né? Que ela botou nela. Sim, basicamente eles fizeram a mesma coisa, só que ele fez uma forma... Por objetivos diferentes também, Por objetivos diferentes, de formas diferentes. Sim. Né? Ela teve que matar o dragão, porque senão ele ia destruir o reino. Sim, tanto que ela pediu desculpa, eu acho. No final ela pediu desculpa, né?
pro dragão. E ele tentou matar a Laine pra tirar o poder dela. Cagando. E tipo, ele diz, eu ainda tenho uma simpatia por ela, mas isso não vai mudar o meu objetivo. Sim. Tipo, muito louco. Uhum. E aí, E eu acho interessante, porque nesse momento em especial, a partir daí também, claro, mas nesse momento é que tu percebe como o anime não é leviano. Sim. A história não se trata de maneira leviana, sim, tipo, existe um embate ideológico entre dois irmãos. Sim. Né? E que mostra também no passado que eles se davam muito bem e que depois de um tempo deu ruim. Desde que ele foi colocado como o príncipe que ia, né, suceder. Sim, e exatamente é isso que eu tô falando sobre não ser leviano, porque, tipo, ela, quando era criança, que já sabia das coisas, ela era já muito aventureira, e ele ia com ela, e ele acabou ficando em perigo. Sim. E ela percebeu que, tipo, que as pessoas ficaram muito, tipo, caralho, mano, a menina tá tentando matar o menino porque ela é doida. Porque ela já era estranha naquela época, né? Na verdade, as pessoas falavam que era porque ela queria... Porque ela tinha inveja, porque ela não tinha magia. Porque ela não tinha magia e ela podia perder o posto de... Sucessora, né, e tal. E aí ela desistiu de ser... Sim, ela quer provar pras pessoas, e talvez pra ele também, que ela não quer fazer mal pra ele, que ela não tá por causa do poder de sucessão. Então ela abdica nesse sentido, só que isso faz com que ele odeie ela, na verdade. Sim. Né? Então, por ele ser forçado a assumir isso, e talvez porque ele não goste dessa covardia dela de fugir da situação. Talvez. Né? E é interessante. Sim, né? É muito interessante. E aí ele odeia o sistema que forçou ela a sair, porque ele sabe também que existe essa pressão. Sim, exatamente. Né? E também odeia porque ele sabe que a estrutura não funciona, né? Sim, exatamente. Que nenhum dos dois ia ser respeitado bastante, né, na real. Exato. Ela... Por mais que seja respeitada por ser uma pessoa muito inteligente e muito habilidosa em várias coisas, ela ainda não tem magia. Então ela ia continuar a ser julgada. E além de tudo, ela é mulher. E ela é mulher. Nunca tinha tido uma rainha. E isso fica mais evidente mais pro final. Quando Sim, ela tá na perspectiva de ser... Sim, porque aí... Claro, vamos fechar essa parte. Porque aí fica esse confronto e a Anis quase mata o irmão, né? Se não fosse a Elfie, ia dar merda. Sim. E a Elfie impede e diz, é isso que tu quer bater nele, matar ele com esses olhos, tipo, triste, né? E ele tava querendo morrer, né? Ele não queria mais sentir nada, basicamente. E aí ela é impedida e ele fica... E aí no final ele é exilado, né? Sim, ele perde o direito ao trono, enfim, porque foi uma traição, foi um golpe de Estado. Foi uma tentativa de golpe de Estado, né? Mesmo que ele já fosse sucessor, ele tava tentando fazer a coisa da maneira totalmente, né? Então foi uma tentativa de golpe de Estado que foi frustrada pela derrota dele. Isso, ele e os amiguinhos dele, né? E aí a gente descobre finalmente que, tipo, a questão da Laine, ela sempre foi usada, ela tava sendo usada todo o tempo. Sim, ela tava sendo usada Eles já tinham descoberto sobre o poder dela e estavam usando isso a favor da situação. Sim. Né? Pra futuramente ela realmente ter a pedra tirada pra ele ter o poder, enfim. Sim. Então era tudo parte do grande esquema nacional, né? Sim, e é incrível como... Aí o resultado foi, ele foi exilado e iria trabalhar até o resto da vida pelo reino, ponto. E ele, ok, beleza, fiz merda mesmo. E aí os amiguinhos dele... Tem uma pena um pouquinho mais forte. Né? Mortos. Os grandes conspiradores da situação. Quando deu isso, eu fiquei, caralho, mano! Isso é realista para o seu ambiente. E aí, voltando ao ponto que eu tava falando antes, o que eu achei muito bom, realmente, dessa questão dele não se tratar de uma maneira leviana, a história, porque, tipo, resumidamente, são duas pessoas que se amam, são dois irmãos. Sim. Tipo, eles se amam. E ainda assim, eles se magoam. Sim. Se ferem, se colocam um contra o outro e quase se matam, quase se destroem. Sim.
E não se resolvem, fica a dor. A dor não é tipo aqueles animes e histórias que tipo, tudo se resolve, tá todo mundo bem, agora tá todo mundo resolvido, voltamos a ser amigo. Não, a dor fica com a pessoa. Sim. Tipo, fica o trauma, fica a dor, tanto que a Anis fica tendo toda aquela coisa meio depressiva. Antes até dela ter que assumir de novo o posto dela. Sim. Né? Da dor mesmo. Sim. Né, de ter causado mal a ele, tipo, tanto que fica ela se desculpando pra ele e ele se desculpando pra ela pelo que aconteceu. Sim. Todo mundo perde na situação, né? Então, eu achei isso muito bom. Acho muito bom que a gente focou na parte da história, a gente não falou que pra salvar a Lane, a Ilha se morde e dá um beijo pra dar sangue pra ela. Os muito poucos fanfics que tem das duas são todos muito bons, inclusive. Claro que sim. Precisava ter mais. Infelizmente eu não escrevo mais, mas precisava ter mais. Que é um ponto muito interessante mesmo, tipo, poderia ser... Ela tava sangrando pra caralho a ilha. Tava toda fodida, quase também morta ali. Tinha sangue vazando de tudo que é lado do corpo dela. Ela foi lá e teve que morder o lábio pra beijar ela. Sim. Eu fiquei, caralho, ela não vai sair viva desta porra. E ela saiu. Ela não saiu. Incrível. Incrível, maravilhoso. Aí, ok. E aí vem a parte mais final do anime. Nossa, que é pesadão. Pesadão. A Anis tendo que abrir mão do sonho dela. Sim, da magicologia. Pra poder herdar o reino. E ela sente a pressão de ela tem que ser a princesa, ela tem que ser a agora correta e fazer tudo certo, né? E ela não se importa em se destruir no processo. Né? Sim. E é basicamente se destruir mesmo. É basicamente isso. Escutar os velhos lá falando de que... Fazendo leilão do corpo dela. Nossa, essa aí... Foi pesadão. Leilão do útero. Leilão do útero muito de... porque aí tem que ser o cara que tenha muita magia, pra aí o sucessor ter magia também, porque ela não tem, né? Então não importa a idade. E aí os velhos, todos os velhos caquéticos, filha da puta, abrem um sorrisinho, toma no cu, filha da puta. Mano, pesado para um caralho. E essa é a parte que talvez passe em branco, que eu tinha comentado antes, que é exatamente isso. As pessoas não respeitam ela não só porque ela é maluca, não só porque ela não tem magia, mas porque ela é mulher. Sim. Né? Sim. Ela é um produto. Sim. Né? É pesadão esse arco final. Muito pesadão. De primeira, a Elfie não percebe no primeiro momento o que... na verdade, não que ela não perceba, mas que ela acha que o papel dela é apoiar a Anis. Ela ainda tá nessa de eu tenho que apoiar ela e ponto. E todo mundo pergunta pra ela, mas tu tá bem com isso? Tipo, todo mundo, é muito bom. Meio que não quer impor o senso crítico dela, né? Dela mesma, até pra ela mesma, ela esconde o fato de que ela não está ok com aquilo. Sim. Até que a Tilt, né, pergunta pra ela, né, tudo o que ela quer, e ela diz que ela não pode falar o que ela quer. E aí, tipo... convence ela que ela é um gênio, é a menina gênio, então ela vai dar um jeito. Até que ela vai no pai dela e diz, né, que ela não quer aceitar a Anis ser rainha. Que ela quer dar um jeito de não ser, da Anis não ser. E aí aparece a personagem misteriosa, Evangeline 2 da série. Na verdade, ela aparece fisicamente, ela lembra muito a... eu esqueci o nome dela. Quem? Starlight, das irmãs. A que vai parar no Rimeikan. A Fumi. A Fumi. Ela parece muito a Fumi. Não parece? Fumi em miniatura só. Um pouco das duas. Um pouco da Shiora e um pouco da Fumi. Essa coisa meio... que é dublada pela Riko Kimiya. Que também é a narradora da série. Depois no final dá pra perceber que é ela. A mesma voz. E tem essa menina que é... Ela é basicamente o que iniciou a linhagem do reino? Acho que é isso, né? Basicamente, acho que é isso. Tipo, ela fez contrato com os espíritos. E aí ela explica que quem tem o contrato com os espíritos ganha
a nobreza de ser Família real, da família real mesmo, assim. Se a lenda é que a família real surgiu disso, se tu fazer esse contrato, tu praticamente passa a ser família real. E aí eu falei, beleza, vamos fazer. E aí ela conta por que não é tão simples assim. E aí, vamos basicamente explicar que, na real, a pessoa que faz contrato com os espíritos, no final das contas, ela vira um espírito. E ela vai deixando de ser humana, porque ela envelhece mais, enfim. Perde as memórias, perde sentimentos mesmo, né? Tipo... Então, não é tão simples assim. Mesmo assim, a Elfie aceita. E aí reúne todo mundo pra falar sobre isso e explicar. E a Anne se revolta com isso. Nossa, a Anne fica emputecida. Assim, de... Não pode me tirar a única coisa que eu tenho, que é ser princesa. Caralho, mano. Calma, relaxa. Pois é, eu achei, tipo... Mais uma vez mostrando que, tipo... Tem uma questão... Os personagens são muito bem construídos psicologicamente, sabe? Sim, porque a gente não entende exatamente por que a Anis não quer aceitar. E aí elas discutem e tal, e a Anis vai lá pra casa da Tilt, e aí ela diz que ser princesa é meio que ela faz sentido da família, né? Basicamente, né? Sim. Se ela não for a futura rainha, o que ela é, na real? Ela não sabe o que ela é, mas é quase o começo da Elfie na série, na verdade, né? Que a Elfie perdeu o casamento e também não sabia pra onde ir, o que ela era, né? E a Elfie chega lá e fala, tipo, que ela não sabia que a Anne se importava tanto e tal. E que nenhuma tava convencida do ponto da outra. Então elas decidem lutar. Vamos terminar como Nanoha, não é mesmo? Sim, Vamos pra briga cheia de amor. A primeira e última vez que eu vou lutar com você. Coisa linda, maravilhosa. Nossa. E a Elfie antes já tinha falado que ela amava a Anis. E isso foi... É muito bom, porque a gente tem todas as coisas mostradas pra gente e a gente fica, não, Thaís, não vou mostrar tudo, vai ficar uma coisa meio assim. Subentendido, né? Aí não, ela fala que ela ama a Anis. E aí ela faz isso, dá a confiança que a gente nunca viu na série pra ela, né? Muito bom isso. Dela entender o objetivo dela, né? Que era proteger a Anis. Sim. A Anis e o sonho da Anis, né? Sim, da magia, da magicologia. Da magicologia e da magia ser boa pras pessoas e tal. E aí elas lutam, basicamente. Bom, e a Elfie é uma roubada de poder, assim, né? Absurda. Então nem com todo o poder do dragão que a Anis tinha, foda-se. O poder da Elfie é muito maior. A gente nem falou da espada da Elfie, que é a coisa mais linda do mundo. Sim, a Arqueciel. Arqueciel. E aí ela vence. E a Anis fica lá triste e tal. E é muito fofo, na verdade. Como é um personagem muito complexo, né? Então, tipo... Que aí ela chega lá, depois de derrotada, ela fala pra mãe dela que ela queria se tornar rainha também, porque ela sabia que a mãe se sentia culpada dela não ter magia. Então, nossa, pesadão. E, tipo, e é outra vez um conflito de ideias, de ideais, porque a Anis não acha justo, eu fiz... basicamente abdicar da humanidade dela. E a Elfie não acha justo a Anis abdicar da felicidade dela. Sim. Né? E são pontos de conflito que, tipo, qual é a solução? Não tem uma solução negociada, então elas faltam pra porrada. Sim, é muito bom, né? É tão palpável o ponto das duas que é muito interessante. Não tem como não ficar... E aí a Elfie vence, então tipo, a Anis tem que aceitar que a solução da Elfie vai ser a solução. Sim. Mesmo que ela não esteja ok com isso. Sim. Ela tem que aprender a conviver com isso. Aí, bom,
basicamente virou Citrus, porque a Amy foi adotada pelo rei. É muito bom os memes, tipo, você não sabia que todo esse tempo isso era Citrus? Muito bom. Uhum. Então elas viram irmãs. Elas viram irmãs e logo na cena seguinte é a cena no quarto. Uhum. E eu acho interessante também, porque antigamente, e ainda hoje em dia, em sociedades rústicas em que não existe casamento gay, né? A adoção na família é uma das soluções legais, né? Uhum. Uma ser adotada pela outra. Ou algo assim, tipo, esse negócio de integrar na família através de uma adoção faz parte também. Sim, então, tipo, achei interessante. Aparecer dessa forma também. Tipo, é verdade. Tipo, né? Né? E aí elas conversam no quarto sobre o que aconteceu e tal, e a Anis fala, conta o segredo dela, né? Que a gente, nessa altura, tinha esquecido foda sobre isso, foda-se. E o quanto isso é relevante, que tu falou na nova, que já aparece no começo, por causa dos pensamentos da Anis, mas no anime isso não tinha aparecido ainda. Dela falar que ela acha que ela não é a princesa por causa disso. Que ela é uma farsa. Sim, isso é muito interessante. Que talvez ela tenha roubado a vida da princesa quando ela encarnou e tal. Mas a própria Yuffie fala, não, mas você não vivia, não era você quando era antes, quando você era pequenininha e tal. Sim. E aí do nada tu lembrou disso, então tipo, é a mesma pessoa. Ou tipo, que ela tá ali, né, ela influencia na vida dos outros, então ela é a princesa. Sim. Tipo, ela é a Anis que a Yuffie gosta, sabe? Me conheceu e tipo, é a Anis, não tem... É interessante porque também tem a ver com a coisa, tipo, não é da onde você veio. É o que tu faz, é o que tu é. Sim. Tu faz as coisas, então é tu. Sim. Não existe um eu ideal que existe para além do fato das coisas que tu faz. Sim, sim. Né? E aí eu acho interessante nessa parte, que é a parte do Yuri mesmo. Né? Porque, tipo, no meio dessa profusão de sentimentos e ideais e tal, né? Que a Yuffie deixa claro que ela gosta da Anis muito. Né? Não é mesmo? E que ela fala tipo, que se a Anis... tipo, que ela quer que a Anis aceite o sentimento dela. E que se ela puder aceitar dessa forma também, melhor, né? Porque esse é todo o sentimento dela. Né? E... enfim, tem cena do beijo e tal. Enfim, fica implícito muitas coisas que na nova não são. Pois é, né? A gente fica achando que outras coisas aconteceram na nova e não acontece. Mas enfim. Vamos fingir que sim, porque no anime ficou muito bom. O importante é que elas se pegam, são amadas e tal, enfim, mas... o que eu quero dizer é que, tipo, o sentimento dela pela Anis e da Anis por ela é tão profundo que, tipo, é quase um detalhe o fato de elas serem amantes. Tipo, elas serem amantes faz parte, claro. Sim. Mas, tipo... tu entendeu o que eu quis dizer? Parece que para além disso, tipo, elas se amam num nível tão profundo. Sim, sabe? Sim. E, tipo, ok, o amor físico e romântico faz parte da situação, mas, tipo, o sentimento é muito maior do que isso. Entendeu? Sim. É um laço que, tipo, antes delas se beijarem e tal, e serem um casal, elas já tinham aquele laço único. Sim. O Yuri. O Yuri, Exatamente. E aí, o anime chega ao final. Yuffie é coroada. Elas fazem aquela apresentação muito fofa de magia. E tem realmente roupinhas, eles constroem mesmo aquelas máquinas voadoras e tal. Isso, e a roupinha que faz voar. Sim, e elas botam em prática a ideia de fazer com que a magia seja algo mais próximo das pessoas comuns. Isso, de todo mundo. Que as pessoas não vejam mais como uma coisa estranha e só dos nobres. Isso aí. Muito fofo. E a arma da Anis que a Yuffie faz, né? Isso, que a Yuffie dá. Que é a do arco-íris, né? É a Celestial. Celestial, isso aí. Arkenciel é a da... Isso. Da Yuffie. Viadas do céu. Viadas do céu, voando juntas, sendo viadas, fazendo arco-íris. Sim. Incrível. Perfeito. Yuffie top demais. Falando em coisas inesperadas, no final, todo mundo ficou desconcertado com a Yuffie. Né? Foi incrível. Parabéns. Desaproxou. Exatamente. Deixou a Anis pianinho. Sem jeitíssimo. Incrível.
Parabéns. O pessoal sabe muita piada, muita tirinha com isso. É muito engraçado. Fazer mesmo, é muito bom. E como a Anis não consegue. Não gente. consegue. A verdade é que tem aquela ilustração que é da novel. Delas acordando. Aquilo é da novel. Que elas estão na cama e daí Aí eu fala do tipo um Gold Sousa Madestade ontem de noite. E a Alice tipo, eu sou a irmã mais velha, sabe? Muito obrigada. Uhum. É um meme para sempre. Sempre. É incrível. E assim acabou o anime do Magical Revolution. E assim eu revi o anime, sei lá, em 3 dias. E é muito bom. É muito bom. Continua sendo muito bom revendo. As novels estão saindo em inglês. Sim. O mangá eu não sei se tá, mas as pessoas leem online o mangá. Tá. Se não tá saindo, vai sair. Porque já tem capa na Amazon e tal. Ah, tá. A novel já vai pro volume 3 ou 4, eu 4. acho. Já tá indo pro 4. Não sei quantos tem, na verdade. Também não sei, mas o anime vai até o fim da 3ª. E é isso, a 4ª eu fico muito interessada pra onde que vai, porque no final do anime a Anis fala que vai pesquisar um jeito de dar um jeito nessa coisa da eternidade, né? E que qualquer coisa ela ia ficar... vai dar um jeito de ficar imortal também. Também, reinar pela eternidade. Nunca quando eu fui começar a assistir esse anime eu ia imaginar que era basicamente uma história de 2 rainhas. Eu também nunca parei. Aí o título fala tanta coisa e a gente... A evolução mágica da menina gênia e da princesa. Isso. Isso aí. Isso aí. Estamos na plenitude. Perfeito. Incrível. Pois é. Nunca mais teremos um anime como esse. Pois é. Se esse anime vai ter outra temporada, eu não sei. Não precisa. É. Seria bom, mas não precisa. Eu adoraria. Mas qualquer coisa eu posso rever ele pra toda a eternidade também. Eu acho que as novels também são bem mais profundas, né? Bacana de ler as novels e tal. Sim. Então, a gente espera que seja um dia anunciado no Brasil, porque... Nossa, eu queria tanto. Seria muito bom. Por favor. Queria muito, assim, muito mesmo. Mas... Seria muito bom. Mas eu sou uma pessoa sem esperança, né? Porque eu não consigo acreditar que vai vir, apesar de que seria óbvio que deveriam pegar, porque foi muito popular o anime. Foi muito popular. Foi esses, como eu falei no Anime Trends, que faz essas pesquisas online do público e tal. Ficou tipo anime da temporada, basicamente. Basicamente. Então, né? Foi muito bem recebido e tal. Sim. E muito bem feito. Botaram muito muita boa. grana nesse negócio, A qualidade mano. é muito boa. A abertura é bem legal. O ED, eu comecei a escutar mais, é a coisa mais fofinha do universo. As músicas pra mim são bem simples, né? Não são muito de destaque. Mas é fofinha, fofo, perfeito. Sim. Se gosta de música de anime, são músicas que dá pra recomendar, né? Então, são boas. Dublagem muito boa. Sim. O roteiro muito bom. Né? A gente não falou que a Lani termina como empregadinha também. Pois é. Aprendiz da ilha. Vamos lá, pessoal dos fanarts do Ojinshi Fanfics. Trabalhem. Eles já estão fazendo isso. Vamos continuar. Tem que trabalhar mais, né? Tem pouco. Eu acho que era isso, né, Setiano? Acho que basicamente é. Uma boa volta. Um anime tão bom que não tinha como não falar dele. Então... Só assistam. Só surtem. Só sejam felizes. Só sejam felizes e respeitem a Yuffie, que ela é foda. Realmente. E é um anime, sei lá, dá vontade de rever, mano. Isso. Muito bom. Rever. Bom. E eu acho que era isso por esse YuriCast. Sim, é isso aí. Desse primeiro episódio da temporada 2023, o YuriCast Shippuden. Torçam pra não ser o único. Não vai ser o único. Semana que vem já tem um novo. Que isso? Nani? Agora a gente vai falar de tudo coisa que a gente quiser. E foda-se o que as pessoas quiserem que a gente fale ou não. A gente vai falar o que a gente quiser. Não é isso? Tá bom. Ué? Tem que ser?
Só assim pra manter o programa vivo, se a gente for querer agradar todo mundo, não vai dar, né? Sim. Então é isso, pessoal. A gente se vê muito em breve. Muito em breve. Se você ainda não escutou o último Yuri Café, escute. Tá saindo junto com esse programa. E até muito em breve. Tchauzinho. Até logo.